Se você deseja aprender um pouco mais sobre os 7 anos da grande tribulação que haverá sobre essa terra, eu te faço um pedido. Assista esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que será mais do que um estudo bíblico. Não vai ser apenas um estudo bíblico não, meu querido. Vai ser muito mais do que isso. E se você deseja saber por que eu digo que falar sobre os 7 anos da grande tribulação é muito mais do que conhecimento, fique até o final do vídeo, tá bom? Meus queridos, eu sou o pastor Antônio Ronaldo, esse é o canal Oração e Palavra. O objetivo aqui desse canal são dois objetivos principais. O primeiro dele, orar pela tua vida para Deus te abençoar, orar para Deus tratar de maneira especial na tua vida, trazendo tempo de paz e esperança através da palavra de Deus. Oração e palavra são os temas principais tratados aqui nesse canal. Se você quer receber oração, se você quer receber a palavra, fica nesse canal. Se você já é um inscrito, deixa o seu joinha, é necessário que você venha dar o seu joinha, tá? Clica no botão gostei para que essa mensagem possa ser replicada dentro dessa plataforma e que eu possa alcançar o maior número possível de pessoas. Se você ama a palavra de Deus, se você gosta da palavra de Deus, me ajuda a alcançar cada vez mais pessoas dentro dessa plataforma, porque esse é o meu objetivo desse canal. O inimigo ele é furioso para destruir esse canal, mas eu preciso da sua ajuda. Eu preciso de você, meu amigo, você que gosta da palavra de Deus, você que estuda a palavra de Deus, você que sempre está colocando um tempinho ali para aprender mais sobre a palavra de Deus. Eu preciso da tua ajuda para alcançar mais pessoas com o trabalho que eu desenvolvo aqui nessa plataforma chamada YouTube. Amém, meus queridos? Olha, eu já tratei de outros assuntos aqui, tá? Eu já tratei de outros assuntos aqui nesses vídeos, aqui nesse canal. Um dos assuntos que eu tratei bastante foi sobre o anticristo, né? Eu tratei também sobre o arrebatamento da igreja. Eu tratei também sobre a volta de Jesus, porque arrebatamento é uma coisa e volta de Jesus é outra, né? São duas coisas distintas. E hoje eu quero falar um pouco sobre os 7 anos da grande tribulação que acontecerá nessa terra, não é verdade? Então, os 7 anos de grande tribulação, tem muitas pessoas que vão falando por aí, muitas pessoas que vão falar por aí pela internet sobre os 7 anos da grande tribulação, mas não tem conteúdo, né? Então esse vídeo está dividido em várias partes, tá bom? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então é necessário que você assista até o final, para que você não venha sair daqui com mal entendido, entender mal a palavra de Deus. Então eu tenho esse conhecimento, eu me sinto a responsabilidade de levar esse conhecimento para você. Porque os sinais que nós estamos vendo hoje na atualidade são sinais que apontam para a grande tribulação. É um momento de 7 anos de grande tribulação e é necessário que você permaneça até o final desse vídeo para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Então, falar sobre a grande tribulação, tem muitas pessoas por aí que falam sobre a grande tribulação. Tem centenas e milhares de vídeos aqui nessa plataforma, não só aqui nessa plataforma, como em outras plataformas, falando sobre a grande tribulação, falando sobre a volta de Jesus, falando sobre o arrebatamento da igreja. Mas o problema deles é isso aqui, ó, a falta de conhecimento, a falta de conteúdo. Sabe por que as pessoas falam muito no YouTube sobre a grande tribulação? Porque em muitos casos eles acham até bonito falar sobre isso. Só que eles não têm conteúdo, na verdade eles não passam nada para você, né? Eu estudo a Bíblia há quase 20 anos que eu estudo a Bíblia, há quase 20 anos que eu estudo a palavra de Deus, há um bom tempo que eu prego a palavra de Deus, cheguei a pregar todos os dias, um período de mais de 7 anos, pregando a palavra de Deus todos os dias, para que hoje eu pudesse ter essa liberdade, ter essa bagagem, esse conhecimento e falar um pouco, de compartilhar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu absorvi ao longo dos anos, observando a Bíblia, estudando a Bíblia, me aprofundando na Bíblia, e eu quero transmitir para você essa quantidade de conhecimento em relação à volta de Jesus, em relação ao arrebatamento da igreja, em relação ao anticristo, em relação aos 7 anos de grande tribulação. E, para início de conversa, eu quero citar Mateus 24, né? Nós temos aqui a Bíblia Sagrada e outros livros também, tá? Então, a Bíblia Sagrada vai falar muito sobre esse tema. E é o nosso livro principal. Tem outros livros também, eu sempre estudei, sempre procurei conhecimento. Então, o que acontece? O que acontece com a palavra de Deus, a palavra do Senhor? A primeira coisa que nós devemos ter na nossa mente, a primeira coisa que nós devemos aprender é que Jesus falou muito sobre esse tema. Jesus ele falou coisas interessantes sobre esse tema, tá? Principalmente no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, Marcos e João também. Mateus 24 é a passagem mais conhecida. Quando Jesus ele foi indagado, Jesus foi questionado, principalmente por Pedro, sobre em que tempo isso iria acontecer.
em que época isso iria acontecer. Então, em Mateus capítulo 24 é o nosso ponto de partida, para que nós possamos entender melhor e compreender melhor essa situação. Jesus foi questionado ali pelos seus discípulos, né? Os discípulos perguntaram a Jesus em que época, em que tempo tudo isso iria acontecer, em que época seriam os tempos do fim, porque Jesus ele tinha esse conhecimento, sabia de todas essas coisas, mas estava reservando para você, para ele mesmo e também para transmitir no momento oportuno, no momento certo, o conhecimento que eu e você precisaremos ter para nos preparar para o dia da volta de Jesus, para o dia do arrebatamento da igreja, para o início dos 7 anos da grande tribulação, do qual o próprio Jesus falou, dando início ali em Mateus capítulo 24. O sermão do monte, o sermão da montanha. Muitas pessoas falam do sermão do monte, do sermão da montanha, justamente para falar sobre esse tema, arrebatamento, volta de Cristo, anticristo e grande tribulação, tá? Mas isso não foi a primeira vez que foi citado na Bíblia. Nós temos outros livros, nós temos outras passagens bíblicas, nós temos outros textos bíblicos que corroboram para esse ensinamento, para o ensinamento da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja e dos 7 anos de grande tribulação. Quais são esses livros? Primeiro, ponto de partida, Mateus capítulo 24. Em Mateus capítulo 24 vai falar sobre o sermão do monte, o sermão da montanha, dependendo da tradução bíblica que você está usando. Então ali no sermão da montanha, Jesus vai falar, né, que haveria os 7 anos de grande tribulação, mas até mesmo antes dele começar a falar sobre os 7 anos de grande tribulação, ele fala sobre o princípio das dores. Ele vai falar o quê? Que nós, antes de começar os 7 anos, eu quero que você entenda isso. Antes de começar os 7 anos de grande tribulação, haveria primeiro o princípio das dores. O povo, a nação, os países que viverem naquela época, que viveram o cumprimento da palavra de Deus, eles experimentariam primeiro o princípio das dores. Tá? Então muitas pessoas hoje se confundem e pensam que nós já estamos na grande tribulação. Muitas pessoas pensam que nós já estamos dentro da grande tribulação. Muitas pessoas pensam que nós já estamos ali, andando dentro da grande tribulação. Não, os 7 anos de grande tribulação ainda está por vir, ainda é o futuro. Então nós vamos nos concentrar agora no que diz Jesus sobre o princípio das dores. Jesus falou assim, olha, vocês ouvirão rumores de guerras, vocês ouvirão guerras, vocês vão ouvir falar de muita fome acontecendo, muita necessidade, e vocês vão ouvir o amor de muitos esfriar. Então muitas pessoas, para não entender que as pessoas, para não deixar entendido que as pessoas iriam pensar que aquilo já era grande tribulação, Jesus começa a falar e a dizer, começa a explicar e dizer que aquilo não era grande tribulação, e sim o princípio das dores. Hoje é a época que a igreja está vivendo, hoje é a época que o povo está vivendo. O princípio das dores, o princípio das dores é aquele momento que vai terminar quando acontecer o arrebatamento da igreja, que é diferente da volta de Jesus. Tá bom? O início da grande tribulação, o início dos 7 anos vem o arrebatamento da igreja. O que nós estamos vendo hoje é o princípio das dores. Não, eu não posso dizer que esse princípio das dores, ele não é uma coisa ruim, que é, porque está falando dores, está falando de tribulações, aflições. O próprio Jesus falou em João capítulo 16, versículo 33, no mundo 3 aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então ali Jesus já estava nos preparando que a igreja passaria por esse princípio das dores e não pela grande tribulação. É como eu deixei explicado, bem explicado lá naquele outro vídeo, diferenciando lá o arrebatamento, a volta de Jesus, dizendo que a igreja não passará pela grande tribulação, porque eu acredito no pré-tribulacionismo, que vai ser um tema que eu ainda vou falar em outro vídeo, e vou falar a respeito em outro vídeo sobre o pré-tribulacionismo. Mas vamos se concentrar na grande tribulação. Então, a grande tribulação, Jesus mencionou em Mateus capítulo 24, foi mencionado também em Lucas, foi mencionado também em Marcos, também em João também. O próprio Jesus falou, né? Não se turbe o vosso coração, João capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou e vos preparei lugar, depois voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, um dos pontos de partida principal para quem estuda os 7 anos de tribulação é Mateus capítulo 24, mas nós também temos outras passagens bíblicas, mas aqui é o capítulo 37, capítulo 38, que vai falar sobre a guerra do Gog e de Magog, né, que também está dentro ali da grande tribulação, a guerra de Gog e Magog. Ou também pode se enquadrar perfeitamente no princípio das dores. A guerra de Gog e Magog pode estourar logo no princípio das dores, acendendo aí o alerta máximo para quem quer subir na glória, para quem quer ser arrebatado e não ficar nessa terra para sofrer por 7 anos de grande tribulação, tá bom? Meus queridos, nós também temos outras passagens bíblicas que nós devemos considerar, como Daniel capítulo 11, capítulo 12, tá? Que nós vamos falar dos reis do sul, do rei do norte, e que vai falar também um pouco sobre o anticristo, né? A Bíblia fala que o povo de um príncipe que há de vir destruirá o santuário e o templo. Nesse caso foram os romanos, né?
foi aquele povo que destruiu o santuário e o templo. O santuário é o templo de Salomão, e a cidade santa que ele vai se referir é a Jerusalém, que foi destruída naquela época, 70 anos depois de Cristo. Os acontecimentos, fatos de baseados na vida de Cristo. Então, houve essa interpretação, tá? Nós temos essa interpretação. Então, o princípio das dores, 7 anos de grande tribulação, são épocas distintas, épocas diferentes. A igreja vai estar presente no princípio das dores. Nós estamos vivenciando o princípio das dores. Tudo indica, tudo corrobora para que nós venhamos estar vivendo o princípio das dores, que nós venhamos estar dentro do princípio das dores, mas que a igreja ela não passará pelos 7 anos de grande tribulação. Porque durante os 7 anos de grande tribulação, nós vamos ver os fatos que acontecem lá em Apocalipse capítulo 6, que vai falar sobre os 4 cavaleiros. O cavaleiro da guerra, o cavaleiro da morte, o cavaleiro da fome, tá? E o 4º cavaleiro, o cavaleiro branco, que simboliza o anticristo, né? O anticristo governando sobre essa terra, que também foi o tema do último vídeo que nós deixamos lá. Se você quiser dar uma conferida, tá bom? Corre lá no outro vídeo e assiste. Eu falei um pouco também a respeito do anticristo, o homem de pecado, tá? A marca da besta e outras coisas também. Então, esse governo de 7 anos, esses 7 anos vão estar dentro do governo do anticristo. O anticristo ele vai reinar, ele vai governar durante 7 anos dentro dessa grande tribulação. Então, 7 anos de grande tribulação é o governo do homem de pecado, é o governo do anticristo, é o governo mundial, é a moeda mundial, é a marca mundial, tá? Para não falar aqui outra coisa, é a marca dele, é tudo para ele. Então, os 7 anos de grande tribulação, meus queridos, serão anos de aflições. Haverá terremotos, haverá tsunami, haverá um governo maligno, haverá um governo mundial, haverá todo um conjunto de fatores que vai terminar com a volta de Jesus para governar essa terra. Porque o anticristo ele vai governar durante 7 anos, foi permitido por Deus, né? Foi profetizado por Deus que ele vai governar durante todo esse tempo. E o povo que não subir no arrebatamento da igreja, aquele que crê na palavra, aquele que já ouviu a palavra de Deus, aquele que de certa forma até já compartilhou a palavra de Deus, ele não subir no arrebatamento, certamente ele vai sofrer total penalidade durante os 7 anos de grande tribulação. Porque ele teve conhecimento da palavra de Deus, ele sabe que a palavra de Deus é a verdade, mas só que ele não se preparou. Então, olha só o objetivo desse canal: preparar as pessoas para o arrebatamento, trazendo a palavra de Deus, orando pelas pessoas, instruindo as pessoas, orientando as pessoas. Por isso que eu te disse lá no início que você iria receber muito mais do que conhecimento, em saber que a palavra de Deus, ela nos dá a direção, e a oração, que é o principal, ela nos prepara para ter uma vida santa, uma vida cheia de unção, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia da presença de Deus. Não existe outra forma se você não orar, não existe outra maneira se você não estiver orando, crendo, acreditando, buscando a presença do Pai Eterno e do Espírito Santo. Então existe essa necessidade que você venha estar ouvindo a palavra de Deus, mas que também você venha estar orando, que você venha estar buscando a presença do Espírito Santo. Então permaneça até o final desse vídeo e vamos acompanhar esse estudo bíblico com argumentos bíblicos, tá? Com passagens bíblicas. Em Apocalipse, né, capítulo 6, vai falar sobre os 4 cavaleiros, como eu já mencionei, tá? O cavaleiro da morte. Então nós vimos aí que haverá morte, as pessoas morrerão. Por causa de quê? Existem aí vários fatores, doenças terríveis. O próprio Jesus falou, haveria todo tipo de doença, né? Haveria pandemias, haveria epidemias, haveria várias outras coisas que aconteceriam e culminariam na morte das pessoas, que culminaria na morte de várias pessoas nessa terra. A terça parte dos homens morrerão. Então haverá guerras também que levarão ao caos, levarão também à morte, levarão também ao sofrimento, ao desespero, e as pessoas sucumbirão naquela época por causa da grande perseguição que vai haver por parte do homem de pecado, por parte do governo mundial, tá? Que vai ter nessa terra por causa do anticristo, do filho da maldade, né? Posso assim dizer, que vai governar essa terra durante um período aí de 7 anos de grande aflição, durante 7 anos de grande tribulação. E a igreja do Senhor, ela deve se preparar para subir na glória, subir tocar da trombeta, tocando a trombeta, a igreja do Senhor, ela sobe para a glória do Senhor, e quem ficar por aqui é quem vai pagar preço, né? Que vai padecer sob o controle mundial, que vai padecer sobre a marca da besta, sobre o chip da besta, sobre o 666. As pessoas vão pagar preço, as pessoas que permanecerem, aquelas pessoas que não subirem na glória para receber a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Hoje muitas pessoas não querem, mas no dia do arrebatamento da igreja, muitas pessoas vão querer Jesus. Muitas pessoas vão querer aceitar Jesus, muitas pessoas vão querer subir na glória com Cristo, com Jesus, mas elas não vão poder. Sabe por quê? Porque elas não se prepararam com Deus, não se prepararam com o Espírito Santo, não buscaram a glória de Deus, não buscaram a presença do Espírito Santo, e elas permaneceram caídas em pecado, mergulhadas no pecado, mergulhadas na desobediência, e simplesmente disseram não para Jesus naquele momento. E essas pessoas, se elas estiverem vivas, elas permanecerão durante 7 anos de grande aflição e grande tribulação.
tribulação, né? Então haverá governo único, haverá moeda única, haverá uma marca única, haverá perseguição, mortes, tribulações e aflições. Cavalo da morte cavalo da guerra. Você vê, os países vão entrar em conflito, não haverá paz entre as nações, né? Não haverá paz entre as nações, na verdade haverá conflitos de interesse das nações. Um vai ter o interesse de ser mais forte do que o outro, mais poderoso do que o outro, tá? E toda essa paz que é na terra, que já é um pouco, né, já é pouca, ela vai sumir de vez e haverá a era das guerras, né? Vai começar a era das guerras nessa terra, nesse mundo, e muitas pessoas sucumbirão e morrerão e sofrerão os danos causados por essa guerra a nível universal, né? Podemos assim dizer, que vai haver nesse mundo. Então nós vamos estar nos preparando pela palavra de Deus e pela oração, para nós não passar por esse governo único, nós não passar por esse governo mundial que vai governar essa terra, mas que vai acontecer. Daniel profetizou sobre isso em Daniel capítulo 11, capítulo 12, Daniel capítulo 13, nós temos também Apocalipse capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, nós temos várias passagens bíblicas em Ezequiel 37, Ezequiel 38, a guerra de Gog e Magog. Nós temos também Zacarias capítulo 14, que aponta para a volta de Cristo com milhares dos seus santos, né? O próprio profeta Zacarias falou lá no capítulo 14, eis que é vindo o Senhor, nuvem de glória e nuvens gloriosas com milhares dos seus santos. Isso nada mais é do que Jesus voltando para derrotar o anticristo, estabelecer o seu reino aqui nessa terra, porque Jesus vai governar essa terra, mas para ele governar essa terra, ele vai derrotar o homem de pecado, ele vai derrotar o anticristo, vai derrotar o seu governo, o governo mundial, ele vai derrotar a moeda única e vai estabelecer o verdadeiro reino, né, sobre essa terra. Então são 7 anos que vão acontecer fatos, vão acontecer acontecimentos extraordinários, tudo é cumprimento da palavra de Deus, já foi profetizado desde os tempos do início, né, desde o princípio que é profetizado que esses anos aconteceriam, essa época aconteceria, que a grande tribulação ia chegar nessa terra e muitas pessoas sucumbiriam, muitas pessoas simplesmente não suportariam essa aflição, muitas pessoas vão desejar a morte nessa época, vão desejar morrer, vão desejar tantas coisas ruins e nada vai lhe acontecer, porque é necessário que essas pessoas passem por 7 anos de grande aflição, por 7 anos de grande tribulação que haverá sobre essa terra. Então hoje nós estamos livres da grande tribulação, das dores, do princípio das dores? Não. Nós estamos enfrentando o princípio das dores, nós estamos atravessando o princípio das dores, tá? Nós estamos se preparando para a volta de Jesus no final do princípio das dores, porque quando as dores se apertarem mais, quando ressoar a trombeta de Deus e a igreja do Senhor for tirada dessa terra, aqueles que se prepararam em Cristo, aqueles que buscaram a Cristo, aqueles que permaneceram com Cristo, com Jesus, certamente eles subirão para a glória do Senhor e eles não vão passar por 7 anos de grande tribulação, muito pelo contrário, né? Vão receber de Deus aquela promessa: não se turbe o vosso coração, creis em Deus, porque na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, não vos teria dito, pois eu vou e vos preparei lugar, depois eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então o próprio Jesus ali já nos deu essa esperança, já nos deu essa palavra de fé, essa convicção que o seu reino será estabelecido nessa terra, sim, mas é necessário haver essa grande tribulação, essa grande aflição. Todo mundo vai passar por ela? Não. A igreja do Senhor, está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. O povo do Senhor vai ser guardado desse tempo. O povo de Deus vai ser guardado dessa época. O povo de Deus, ele não passará por essa grande tribulação, porque será tirada. O apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Ele vai nos guardar ali desse período de tempo. Ele vai nos dar livramento nesse período de tempo. E nós vamos subir juntamente com a glória do Senhor, com a glória do Pai, para habitar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. E nós vamos voltar como a palavra de Deus fala, né? Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Nós vamos voltar com Jesus, mas isso já vai ter acontecido, o arrebatamento da igreja. Essa terra já vai ser, o anticristo já vai ser derrotado, o governo mundial já vai ter sido derrotado. Então haverá 7 anos de grande tribulação, haverá 7 anos de grande aflição nessa terra. Nós ainda não estamos passando, quero deixar bem claro, nós ainda não estamos dentro da grande tribulação, nós ainda não estamos inseridos dentro desses 7 anos de grande tribulação, mas eles ainda vão acontecer. O que nós estamos vivendo, o que nós estamos vivenciando é o princípio das dores. Então, quando terminar o princípio das dores, dá-se início ao arrebatamento da igreja. Pode acontecer a qualquer hora e a qualquer momento, porque o arrebatamento ele é secreto, tá? O arrebatamento é secreto, mas você deve estar preparado
Porque Jesus fala que ele virá como ladrão. A hora que você não pensa, a hora que você não imagina, a hora que você não sabe, a hora que você vai estar desapercebido, vai ser aquela hora que Jesus vai vir para buscar o seu povo, para arrebatar a sua igreja. E quando isso acontecer, o anticristo vai reinar nessa terra, o anticristo vai tomar o controle desse mundo, o anticristo vai governar esse mundo, e aquelas pessoas que não estiverem preparadas, elas não subirão com Jesus. E se você deseja conhecer mais a palavra de Deus, se você deseja receber mais conhecimento da palavra de Deus, se inscreva nesse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, porque eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar cada vez mais a tua vida, que você vai ter a sua fé renovada pelas promessas de Deus e pela oração. Amém? Eu sou o pastor Antônio Ronaldo, esse é o canal Oração em Palavra. Não sai desse canal, tem mais um vídeo aí para você. Assista mais um vídeo desse canal e vamos compartilhar cada vez mais a palavra de Deus. Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.